Agora, no capítulo 13, né, nós vamos entrar na porção que fala de Saraat. Né? Adonai disse a Moshe e a Arão: se alguém desenvolver sobre a pele um inchaço, casca de ferida ou mancha brilhante, que poderia transformar-se em Saraat, deverá ser levado a Arão, o Cohen. Saraat é uma aflição miraculosa da pele que ocorria como punição para o pecado de uma conversa fútil ou maledicência, Lashon Hará, tornando o afetado ritualmente impuro. Foi identificado erroneamente como lepra, que é uma infecção bacteriana, doença de Hansen. Mas, na realidade, Saraat é uma aflição totalmente sobrenatural e não contagiosa. E é muito interessante a gente pensar, porque tinha que levar a pessoa até o sacerdote, e o sacerdote chegava lá e dava: você vai voltar para casa agora, tomar um paracetamol de 750, né, de 6 em 6 horas. Não, você vai ficar separado até a gente ver a sua situação. Até ver se a sua cura se manifesta. Daqui 7 dias você volta. É um termo coletivo para muitas coisas que não se assemelham umas às outras. A pele embranquiçada no homem é chamada de Saraat, bem como o cabelo que cai de sua cabeça ou barba. A mudança de aparência que ocorre em peça de roupa também é de Saraat. E a mudança da aparência em uma casa também é chamada de Saraat. Então não é só uma enfermidade física. A roupa começava a mudar de cor. Olha que interessante. As vergas da casa começavam a ficar verdes quando a praga estava na casa. A roupa mudar de cor, gente. E muitas vezes, essa praga nos pega no espírito, na alma e no corpo. Essa é a verdade. Quando aparecia Saraat na casa, às vezes era necessário destruir paredes, o que ocasionava descobrir tesouros de moradores anteriores. A praga começava das paredes, eles tinham que derrubar a parede, né? E, às vezes, moradores anteriores não tinham cofre na época, né, gente? Vamos pensar aí direitinho a dificuldade da época. Então, às vezes, abria um buraco e guardava ali, né, seus bens. E, quando acontecia isso na casa, a pessoa, né, além de ser removida a praga, ainda era abençoada. Vocês estão rindo? Mas eu vou pegar vocês aqui agora. Será que somos capazes de extrair um tesouro nos sofrimentos causados pela vida? Sim. Muitas vezes, depois de um momento de enfermidade, é que nós ficamos melhores, mais ricos espiritualmente, porque somos provados e somos aprovados. Amém? Assim como a origem era de natureza espiritual, a cura também era. Qual o princípio? Quando fosse detectada a doença, ela seria confirmada através do sacerdote, que declarava o enfermo imundo e separado do povo por 7 dias. Não é difícil detectar a Lashon Hará. Basta examinar os aspectos da natureza humana que a alimentam: a arrogância, a raiva, o ciúme, uma atitude crítica e uma visão negativa. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque quando você começa a perceber esses sintomas na sua vida, agora podem ser só sintomas, mas amanhã pode ser uma enfermidade grave. Olha aí, arrogância, raiva, ciúme, atitude crítica.
Tem gente que critica tudo, está satisfeito com nada. Tudo é motivo para gerar crítica, debochar das pessoas, ignorar as pessoas. São sementezinhas que vão se desenvolvendo, sementinhas, né? Sementinhas que vão desenvolvendo dentro de nós, e se nós não atentarmos, né, se torna, como diz lá em Hebreus, uma árvore frondosa. Interessante é que o sacerdote não prescrevia nenhum medicamento, simplesmente a separação. Porque há um detalhe, né, eu estava lendo, que muitas vezes, se o pecado da pessoa era de lachon hará, de ficar falando mal com os outros, ele 7 dias dentro de um cômodo ou isolado, ele não vai ter com quem falar. Ele vai aprender a guardar a língua. No seu retorno, o doente deveria banhar-se, receber a aspersão e apresentar uma oferta pela expiação do pecado e um corbão olá, oferta de holocausto, que é igual a oferta de dedicação. Por não cumprirmos o ritual, isto não quer dizer que espiritualmente ele foi abolido. Deus continua recebendo o sacrifício de Yeshua como holocausto de um cordeiro perfeito e seu sangue, o único capaz de perdoar os nossos pecados. Amém? Há pelo menos 7 pecados relacionados a esta doença: roubar, matar, impureza sexual, jurar em vão, inveja, fofoca e soberba. Desses 7, vamos analisar 2. Soberba, motivo da queda de Lúcifer. A pessoa é sábia aos seus próprios olhos. Com isto, não está aberta ao ensino e conselho. Se torna presunçosa, tem um falar insolente, que pode levar a excesso de confiança em relação à tentação e pecado. A soberba, ela causa isso. A pessoa vai se tornando muito segura de si, muito dona de si mesmo, e começa a não atentar nem para as coisas de Deus, nem para as pessoas que estão à sua volta, para conselhos. Qual é o antídoto disso? Salmo 19, 13, 14 diz: também da soberba guarda teu servo, para que não me domine. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis perante tua face, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Esse foi o antídoto que o salmista Davi encontrou para a sua própria vida. Uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de leitura, de meditação. O Salmo 1 fala que na tua palavra medito dia e noite. Se você for, né, ver essa tradução, fala que murmura, balbucia. E fica o dia inteiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E fica gerando essa palavra, vivendo essa palavra, alimentando dessa palavra. Meu irmão, e aí não tem como, não há lugar, não há brecha para pecado. Claro, temos que trabalhar, temos afazeres do dia a dia, mas o nosso coração pode estar em sintonia com o Senhor. Mesmo em meio a todas as nossas dificuldades e lutas, estamos sempre buscando o Senhor na nossa vida. Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é o principal da nossa vida. Fofoca é uma arma diabólica para promover intrigas e desunião entre as pessoas. É o ato ou o efeito de espalhar notícias falsas e que vem a denegrir a imagem e o caráter de alguém. Hoje há pessoas que vivem disso, inclusive dentro das igrejas, né? E é muito comum você encontrar aí em programas de TV, internet, revistas, tem pessoas que vivem disso, de fazer fofoca. Tem um programa aí na Rede TV, né, daquele cara, ele é só de vasculhar a vida dos outros.
É só de ficar de butuca, como se diz, procurando deslizes, procurando brecha, e o que é pior, inventando comentários. Tem coisas que falam de realidade, mas tem coisas que supõem. E por supor, pode nem olhar para o professor, por supor, por imaginar, já se sente no direito de Lashon Hará. Olha, eu não sei de nada, já começo falando, eu não sei de nada, mas ouvi falar. Ó, me contaram, nem pergunta não, porque eu não sei mais quem foi. Só para ter a oportunidade de espalhar um comentário, de fofocar. Lashon Hará. Quer você aceite ou não, acredite ou não. Qual é o antídoto que o salmista encontrou? Salmo 34, verso 12. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Busque e persegue a paz. Meu irmão, não tem remédio melhor do que esse. Os paracetamol, lexotan, nada chega aos pés disso. É palavra de Deus mesmo. E guardar a linguinha, que deveria ser santa. Tem certas coisas que é mudança de comportamento, de atitude. Não adianta só ler também, não. Ler você vai adquirir só conhecimento. Quantas pessoas sabem vários salmos aí de cor, mas não tem mudado em nada a vida, porque não passa de palavras. Não passa de algo escrito. A palavra, ela tem efeito quando ela é vivida. Ela tem que ser digerida. Então, preste atenção nesse salmo, né? Olha, e ele tem princípios. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias? Então, por esse salmo, o fofoqueiro encurta a vida, viu? Então, fofoca não faz mal de jeito nenhum. Encurta a vida. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem dolosamente. Você riu aí, mas agora eu pensei aqui, por que encurta a vida? Vamos dar um exemplo, quando a fofoca encurta a vida. Fala mal da mulher do outro e vê se o marido dela não vai lá e te dá um tiro. Quantas pessoas têm sido mortas aí por causa de confusão, por causa de falar muito? Quantas brigas? Quantas contendas? Um exemplo disso, de encurtar a vida. Teus lábios, guarda teus lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal, busca o bem e persegue a paz. A paz, meu irmão, tem que correr atrás dela. Há uma paz que Yeshua, né, nos deu, que não é a paz que o mundo dá. Essa paz ele coloca no nosso interior, para nós tenhamos equilíbrio nos momentos de adversidades da vida. Mas circunstâncias uns com os outros, nós é que temos que trabalhar com elas, para que possamos viver em comunhão e em paz. A cruz continua sendo o único remédio para a enfermidade e impureza espiritual do homem. Vamos analisar alguns aspectos dessa doença e suas consequências. Verso 1 diz: fala aos filhos de Israel, apesar dos princípios gerais e a purificação serem para todos, a Torá estava se referindo aos que pertenciam ao povo de Israel. A palavra de Deus é para os que temem ao Senhor. Quem não teme ao Senhor não está nem aí para os princípios dessa palavra, não.
vive a vida segundo a sua altivez, segundo a sua soberba, segundo o seu orgulho, segundo a direção que o nariz dá. E que direção que o nariz dá? Nenhuma, porque você vira a cabeça para cá, o nariz está para cá, vira para lá, vira para lá. Está perdido. Não se oriente pelo seu nariz, porque a hora que você virar a cabeça, você pode sair fora do caminho. Opa, falei uma coisa profunda aqui. Não se oriente pelo seu nariz, porque a hora que você virar a cabeça, você pode sair fora do caminho. E o que é virar a cabeça? Sair fora dos princípios da palavra de Deus. Verso 3, 4 e 6. E o sacerdote examinará, o sacerdote encerrará, o sacerdote examinará outra vez a responsabilidade do sacerdote. Isto fala de cuidado, vigilância, paciência, conhecimento e experiência. Olha, nós temos uma grande responsabilidade, como sacerdotes, como líderes, mas nós não temos o direito de invadir a sua privacidade. Nós não vamos te conhecer enquanto não tivermos um relacionamento. A verdade é essa. Então, muitas pessoas querem se manter distantes, muitas, não, vou entregar a ficha, não, porque esse pastor vai passar a pegar no meu pé. E depois quer ser curado da lepra. Agora, tem um detalhe também. Você tem que conhecer o sacerdote que você tem. E a figura do sacerdote deve ser uma figura de amor. Porque mesmo na disciplina de ter que isolar uma pessoa, essa pessoa não pode sentir como uma vingança. Tem que sentir que ela está sendo separada para um cuidado maior do rebanho e para a segurança dela própria. Então, mesmo nas advertências, nós temos que agir dentro do princípio do amor. A lepra é grave e vital no meio do povo. Existe grande diferença entre estar doente e ter tido a doença. Por quê? A pessoa curada continua tendo certos cuidados, mas a raiz foi cortada. A lepra espiritual também é grave na congregação. É necessário entendermos que, assim como há a doença, existe a cura. O problema está em aceitar o processo da cura. Quantas pessoas, às vezes, nós vamos disciplinar e as pessoas não entendem e somem. Não entendeu o processo da cura. Não entendeu a disciplina. Preferiu entrar pelo caminho da raiva, da amargura, do ódio, do que, às vezes, em submeter e aceitar uma correção. O desejo de Deus não era castigar, e sim manter a santidade e pureza no meio da congregação. Fazer seu povo reconhecer o pecado, se arrepender e voltar ao convívio, congregar. Deus tem a cura para todos nós. Agora, a Haftará de hoje, ela é muito interessante, porque ela continua tratando do mesmo tema, do mesmo assunto. Ela continua falando de lepra. Olha aí o texto. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, da Síria, era altamente respeitado e estimado por seu senhor, porque por meio dele, Adonai tinha trazido vitória a Arã. Embora ele fosse um bravo guerreiro, sofria de Tzaraat. Em uma de suas incursões ao território de Israel, Arã levou cativo uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora:
eu gostaria que meu senhor fosse ao profeta em Samaria. Ele poderia curar sua tsaraat. Elias enviou um mensageiro a ele para lhe dizer: vá e banhe-se 7 vezes no Iarden, no Jordão. Sua pele se tornará como antes e você ficará limpo. Eu só resumi o texto ali, mas se você fizer a leitura em 2 Reis, vai falar que Naamã ficou muito bravo, muito irado. Será que o que esse profeta está pensando? Será que ele não acha, ele não sabe que nós temos rios melhores e maiores do que esse riacho aí desse Jordão, esse córrego? Ele precisou de ser orientado, né, para poder aceitar. Assim, sua pele se tornará como antes e você ficará limpo. Assim, ele desceu 7 vezes no Iarden e ficou limpo. Então, retornou ao homem de Deus e disse: aprendi que não há Deus em toda a terra, exceto em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. E Eliseu virou e disse: eu não o aceitarei. Esse negócio de suborno é antigo. A Haftará de hoje nos ensina grandes lições. Primeiro, posso ser autoridade, ser pessoa de influência, destaque, porém leproso. O pecado debaixo de uma armadura pode estar me corroendo. Quantos pecados aí embutidos debaixo de um terno, debaixo de um vestido longo de festa? A lepra consumindo. Exteriormente, tudo perfeito, tudo muito bonito. Mas internamente está sendo corroído pelo pecado, pela enfermidade. Posso estar em terra estranha, na condição de escravo, não ter idade suficiente, mas ser instrumento na mão do Senhor. Olha, uma menina de 10 anos, escrava. Hoje, talvez, o que estaria acontecendo? Eu quero que essa patroa se dane, que esse homem morra logo. Mas ela conhecia o Deus de Israel. Ela não deixou que os seus sofrimentos, que a sua escravidão, que as suas decepções, que a sua pouca idade, nada disso tomasse o lugar de Deus na sua vida. Abatesse a sua fé, ou deixasse de olhar para o próximo com um olhar misericordioso. O problema, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos muito preocupados em receber, mas nós não queremos dar, nós não queremos oferecer. E não estou falando de dinheiro, de nada, não. Oferecer Yeshua para as pessoas, oferecer a palavra de Deus, oferecer uma vida de testemunho, oferecer palavras que encorajam as pessoas, oferecer amor, oferecer alegria, oferecer companhia. Tantas coisas, meu irmão, nós podemos fazer, mas estamos sentados no nosso lugarzinho, quietinhos, só esperando a hora da refeição. O meu tesouro não compra a minha bênção, e sim a minha obediência. O tesouro de Naamã, carros e carros, cavalos e cavalos, camelos e camelos, carruagens e carruagens, nada disso. O profeta nem atentou para isso, nem quis saber o que era e nem o valor. Tem muitas pessoas tentando comprar a sua bênção com o seu dízimo,
com uma oferta de tantas maneiras. Dízimo e oferta é amor, alegria, princípio de obediência e não ferramenta para negociar com Deus. Se Ele quiser dar através da sua atitude de adoração, é com Ele, e com certeza Ele dá, porque Ele não fica devedor de homem algum. Mas o princípio, nós não podemos usar isso como armas para barganhar com Deus, para negociar com Deus. Versos 16 e 18. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo. Quando meu amo entrar na casa de Rimom, para ali adorar e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de encurvar na casa de Rimom, nisto, perdoe o Senhor ao teu servo. Foram as palavras de Naamã para Eliseu. Eliseu, já que eu fui tremendamente abençoado, conheci esse Deus, eu não quero pecar mais contra ele. Mas tem uma situação que ainda eu não tenho como me livrar dela nesse momento, que é quando o meu Senhor vai à casa de oração dele lá, de adoração. E para ele se encurvar, eu tenho que me encurvar também. Mas eu não faço isso mais, não quero fazer isso mais para esse Deus. Posso fazer para servir ao meu Senhor aqui, mas não para Deus nenhum. Disse Eliseu, vá em paz. Vá em paz. Não deixe essas coisas temorizar o seu coração, não. Se não está no seu coração, se você não quer pecar, se você não quer desagradar a Deus, mas tem certas atitudes que ainda a sua profissão talvez requer de você atitudes, fique em paz. Vá em paz. Shabbat Shalom.